Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui. Tive um pequeno problema aqui de internet. A minha conexão deu uma travada aqui para variar. E a gente não estava conseguindo, pelo menos eu não estava conseguindo compreender direito o que é que o Henrique estava falando lá. Mas vamos esperar ele retornar para que a gente possa iniciar novamente aqui a nossa live, tá bom? Agradeço a compreensão de todos aí, os que participaram, os que estavam ao vivo, né, naquela hora. Espero que todos consigam retornar para a gente conseguir bater esse papo aí. Ademir, grande Ademir, um abraço. Está conseguindo me ouvir aí, Ademir? Tá tudo certo? Dá só um alô aí, só para confirmar. Vamos lá, eu acho que agora vai, hein? A internet não está querendo me ajudar hoje, mas acho que a gente consegue dessa vez. Novamente pedindo desculpa aí pro pessoal que estava na live, a gente teve que encerrar aqui porque eu estava com problema na internet, então eu acho que eu consegui contornar aqui, tive que resetar meu modem aqui para ver se melhorava. Para quem estava acompanhando, quem chegou agora, estamos aqui falando sobre o método PICE de entrevistas e interrogatórios aqui com o nosso amigo Henrique, né? Já já ele vai entrar aí de novo, novamente, para a gente poder dar sequência e falar aqui sobre o método. Ah, o Henrique está entrando novamente. Acho que agora foi, Henrique. Oi, alô? Está me ouvindo? Tô. Cara, desculpa você e desculpa o pessoal aí. Eu acho que era eu tive que resetar meu modem aqui porque estava com problema. Vamos torcer para que não caia e fique tranquilo aqui para a gente poder, até para poder interagir contigo, que eu não estava te ouvindo direito aqui. Mas peço desculpas a todo mundo que estava aí na live, né? E tomara que a galera volte aí para o papo estava muito interessante. Ô É Henrique, normal, coisas de home office, né? Sim, diz. coisas de home office, coisas de internet que eventualmente dá problema, e ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Pois é, Como diz um grande comunicador, né? Quem sabe faz ao vivo, né? exato. E aí a gente vai interagindo dessa forma. Cara, eu gostaria de pedir para você, faz uma recapitulação apenas das fases, das etapas, né? Eu sei que você já estava ali na fase de explicação, de engajamento e tudo mais na segunda etapa ali, mas faz uma recapitulação para que o pessoal que está realmente entrando novamente possa entender melhor e compreender, e aí eu vou debatendo contigo também aqui. Tá certo. Tem uma. Fizeram uma adaptação das fases, das etapas do método PIS para português. Então, eu acho melhor eu falar logo em português para não ter que ficar. Ah, mas isso aqui é Planning and Preparation, isso aqui é Account, isso aqui é Engage and Explain. Então, para ficar mais simples, vou falar das etapas em português. Tá legal. Beleza. A primeira etapa, como eu falei, envolve o planejamento e a preparação, porque não é que nem nos filmes de você simplesmente chegar e sentar e interrogar a pessoa. Você tem que ter todo o caso muito bem estudado antes para poder fazer isso, para poder entrevistar alguém. E aí, tendo isso feito, tendo esse planejamento e preparação sendo feito, você vai é, depois que o planejamento e a preparação estão feitos, existe aí a explicação do porquê que aquela pessoa está lá, essa parte inicial de abertura da entrevista, que a gente chama também de construção do rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que é utilizada com vários significados diferentes, mas no campo da entrevista a gente utiliza para descrever uma relação de cooperação entre o entrevistador e o entrevistado. Então, primeiro tem o planejamento e preparação, depois a gente chega nessa fase inicial de apresentar o que está acontecendo ali, explicar por que aquele suspeito foi conduzido à delegacia e tentar começar essa construção do rapport, explicar para ele que ele está lá para ajudar a gente a entender alguma coisa que está sendo investigada, explicar que ele tem certos direitos, o que é uma coisa que normalmente não é, enfim, muito respeitado aqui, mas faz essa explicação aí. E aí você convida ele a fazer o primeiro relato livre. E aí o que é esse relato livre?
de novo, muito diferente do que a gente vê nos filmes, na verdade, você não fica interrompendo a pessoa e fazendo perguntas sobre cada frase que ela está falando, não. Na verdade, segundo o método PIS, você convida a pessoa para fazer um relato livre e você não interrompe. Então, outra coisa que é muito diferente assim na prática, que na verdade o entrevistador ele tem uma participação bem menor, assim. A maior parte do tempo é o entrevistado que tem que estar falando. Então, você faz esse convite para o relato livre e você deixa a pessoa falar, bem muito. O máximo que der. Até porque aí tem alguns estudos mostrando já que quando você fica interrompendo a pessoa, você acaba atrapalhando a recuperação de memórias. Então, você acaba prejudicando a qualidade das informações se você ficar interrompendo. O que, inclusive, é muito... Ô, Henrique, desculpa, isso é interessante pra caramba, porque isso vai muitas vezes muito do ego do entrevistador, né, do interrogador, né? Porque às vezes a pessoa é chamada para fazer uma entrevista, e o interrogador, o entrevistador, acaba falando mais do que a pessoa que está sendo ali entrevistada e interrogada, né? Então, assim, eu até brinco nos meus vídeos também de vez em quando, né? Deixa a pessoa falar, né? Deixe o seu entrevistado falar. Não interrompa a fala do seu entrevistado. Isso é bem legal, bem interessante esse ponto que você está trazendo aí. Desculpa, pode continuar. Pronto, é exatamente isso. E é muito diferente, porque nos filmes a gente vê muito... A pessoa fala uma coisa, aí o entrevistador rebate. A coisa, o entrevistador já vai... E às vezes até interrompe mesmo a pessoa na metade do que ela está falando. Só que isso não é uma forma boa de coletar informações, e se for no caso de uma vítima ou de uma testemunha, você pode até atrapalhar a recuperação de memórias dela ali, que estava seguindo uma certa linha de raciocínio, e você pode atrapalhar. Então a gente não faz isso. Usando o método PIS, você convida para um relato livre, e aí você fica calado. Calado mesmo. E aí deixa a pessoa falar. Aí depois vai chegar na sua parte de fazer essa confrontação aí, de pedir esclarecimentos, entendeu? Então, o primeiro momento você explica por que a pessoa está lá, explica o que é que você quer saber, convida ela para fazer o relato livre. Aí começa, digamos assim, de forma propriamente dita, a entrevista, e a primeira parte é a pessoa falando. Ela vai estar lá lhe dando uma palestra sobre o que aconteceu. E aí depois chega nessa parte aí de pedir clarificação sobre as coisas. Aí nesse ponto você vai ter algumas estratégias a seguir. A mais simples você vai pedir para ela explicar melhor alguns tópicos específicos que você quis. Aí você me explicou que você fez isso depois disso, mas calma, entre uma coisa e outra, o que foi exatamente, aconteceu alguma coisa aqui, e aí você vai delimitando aí os tópicos que você acha mais relevantes para a evolução da entrevista. Nesses casos, seria necessário gravar, filmar, se isso é permitido para a entrevista, para facilitar os pontos úteis da investigação. Ótima pergunta, Fábio, e eu vou chegar nesse ponto de gravar depois. Deixa só eu terminar essa parte das fases da entrevista. Então, agora você chega nessa parte em que você vai pedir para que a pessoa esclareça alguns tópicos específicos que você acha importantes, e aí a gente chega em outra estratégia, outro recurso que a gente tem para usar na entrevista, que é o uso estratégico de evidência, ou também chamado de apresentação estratégica de evidência. E o que é isso? É o seguinte, o que as pesquisas têm mostrado hoje em dia é que uma forma mais eficiente de detectar inconsistência no discurso de uma pessoa se você pedir para ela explicar primeiro o que aconteceu e depois confrontar com alguma evidência. Por exemplo, onde foi que você estava em tal dia, em tal horário? Você deixa a pessoa falar, explicar o que foi que ela fez, onde é que ela estava e tal. E aí depois você confronta ela com a evidência do tipo, calma, eu tenho uma gravação aqui de uma câmera de segurança mostrando que você estava em outro lugar. Porque aí fica mais difícil para a pessoa acabar mentindo sobre. Porque se você chegar fazendo o contrário, já apresentando a evidência, dizendo, olha, nem adianta mentir aqui porque tem uma gravação sua de tal horário em tal lugar. Isso pode ser um material para que a pessoa use uma mentira utilizando a informação que você deu para ela, entendeu? Então você meio que, se você apresentar a entrevista logo no começo, você está dando poder para a pessoa usar aquilo para incorporar numa mentira e conseguir dar uma resposta e você perder uma oportunidade ali de confrontar ela. Então, o uso estratégico de evidência prega que a gente tem que primeiro pedir o esclarecimento e depois confrontar com a informação que a gente tem. Isso é muito interessante. Só um adendo, Henrique. Isso é muito interessante porque é importante o entrevistador ele ficar ligado até na estratégia do entrevistado. Porque, às vezes, se a gente comer bola, ou seja, der o bote errado, né, como costumam dizer, apresentar uma evidência, digamos assim, de uma maneira inesperada ou de uma maneira prematura,
ele vai se armar contra você, ele vai dizer, pô, esse cara já tem isso, ele tem isso aqui, ele tem esse tipo de evidência contra mim, então eu vou me blindar para certas situações, né? É bem interessante isso que você comentou. Exatamente. Você acaba cedendo por exemplo, você teria meio que uma carta na manga e você acabou cedendo ela para o suspeito, supondo que você esteja entrevistando um suspeito. Exato. Certo. Então você pede essa clarificação aí, esses esclarecimentos sobre tópicos específicos que você acha relevantes, e você também pode fazer esse uso estratégico de evidência para confrontar o suspeito. Então depois ele vai meio que voltar um pouco a entrevista para a parte do relato, onde ele vai relatar de novo algumas coisas. E aí essa parte, ela pode se repetir infinitas vezes, pode se repetir quantas vezes forem necessárias, porque ele vai prestar mais depoimento, e aí você pode achar que tem pontos específicos a serem esclarecidos, e aí você vai pedir mais esclarecimentos, ou confrontar com evidências novas que você tem. Então essa fase aí pode ficar se repetindo por um bom tempo, para que depois passe para a parte de fechamento, para esclarecimento dos últimos pontos, perguntar se a pessoa não quer acrescentar mais alguma coisa, e aí ter essa parte do fechamento, inclusive agradecer. O método Pisser recomenda bastante que você trate a pessoa com respeito. Então, não interessa quem você está entrevistando. E aí outra coisa que você tem que ter um pouco de sangue frio, acho que seria isso. Porque não interessa se você está entrevistando um estuprador, um assassino em série, um terrorista, não interessa. Você vai tratar aquela pessoa com respeito e vai lá explicar os direitos dela, pedir esclarecimentos, dizer que você está querendo cooperar com aquela pessoa. Então, não tem espaço aqui para você ficar extremamente revoltado e tratar aquela pessoa mal, até porque isso acaba piorando a coleta de informações. Então, como eu falei, você pode estar entrevistando o pior terrorista do mundo, você vai chegar, opa, boa tarde, tudo bem, estou aqui querendo cooperar com você, quero que você me ajude a compreender uns pontos específicos aqui e tal. E é isso. Não tem essa coisa de hostilidade na entrevista, não, porque isso só vai piorar a qualidade da informação. Depois que chega nessa parte de fechamento, tem uma parte interessante aqui, que é a parte de avaliação. Que aí é recomendado que você sendo um entrevistador, discuta com alguns colegas, como foi conduzida a entrevista, e que discuta com superiores também, com superiores mais experientes, para ver que pontos foram bons, que pontos foram mais fracos, o que é que você poderia ter melhorado, se as perguntas que você fez foram boas ou ruins. Então, é importante que tenha essa avaliação. Aí a gente chega em duas coisas importantes. Primeiro, é importante que, para ter avaliação, que o interrogatório seja gravado. E segundo, como é que você avalia se uma pergunta é boa ou ruim? Então, vamos lá para esses dois pontos. Primeiro, sobre a gravação, como o Fábio tinha perguntado aqui. A recomendação atual, a nível internacional, é que se grave o interrogatório. De preferência, áudio e vídeo. Se não der, pelo menos grava o áudio aí. Enfim, menos ruim. Mas o ideal é que grave o áudio e o vídeo. Por quê? Primeiro, você vai poder avaliar muito bem, porque você vai ter a gravação exata do que foi que aconteceu. Segundo, tem estudos mostrando que quando uma delegacia começa a aplicar essa prática de gravar o interrogatório, ela sofre menos acusações de abusos. Então é uma coisa boa para os policiais que eles gravem o interrogatório, porque vai abrir menos espaço para que os advogados cheguem e não, você torturou meu cliente, você pressionou meu cliente. E aí o policial chega e, tá bom, vamos ver aqui no vídeo se eu torturei seu cliente ou não. Então, tem esse efeito interessante, que é diminuir as queixas em relação a abuso, a abuso de autoridade da polícia. E outra coisa é que você vai poder revisar quantas vezes você quiser, ver quais são os pontos específicos, ver se tem motivo ali para chamar a pessoa para ser entrevistada de novo. Então, realmente é muito produtivo para todos, na verdade, que a entrevista seja gravada. Só que aí, vamos lá, né? Na teoria isso é muito bonito, mas aí quando chega na prática, a polícia tem muita resistência, vários policiais têm muita resistência aí a gravar o interrogatório, até porque tem várias práticas aí que não são muito recomendadas. Então, existem vários problemas em relação a essa implementação aí. É uma coisa bem gradual, bem lenta. É realmente muito complicado aí fazer isso que a gente está fazendo, de tentar estabelecer novas práticas em relação à entrevista e interrogatório. Mas, por sorte, tem pessoas da polícia também que têm interesse. Então, a gente vai dialogando e aos poucos fazendo esse trabalho aí. Então, sim, o ideal é que grave sempre tudo e que, primeiro, você pede autorização do suspeito para gravar. Ainda tem isso. Até isso é levado em conta. Você não pode simplesmente gravar sem que a pessoa saiba, não.
E aí chega no próximo ponto de avaliação que eu falei. Primeiro, a gente tem que... É bom que tenha gravado para a gente poder avaliar. E segundo, como é que você avalia se uma pergunta é boa ou ruim? Aí a gente entra no conceito de perguntas abertas versus perguntas fechadas, que é um conceito extremamente importante para qualquer técnica de interrogatório que você for estudar na vida. Qualquer técnica de entrevista, de interrogatório, seja o que for, você vai ter que saber a diferença de perguntas abertas e fechadas e ver as fraquezas de cada uma. Então vamos lá. O que é uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada é uma pergunta que limita a quantidade de respostas possíveis ou que já sugere certas respostas. Por exemplo, Yuri, você estava no shopping ou na lanchonete ontem às 8 da noite? Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou deixando só 2 opções específicas para que ele possa responder. E aí isso pode atrapalhar muito o interrogatório. Por quê? Primeiro, eu posso acabar dando uma pista para Yuri do que eu quero que ele responda, principalmente se eu der uma opção só. Por exemplo, você estava no shopping ontem à noite, né? Então, ele já sabe que eu quero que ele diga que ele estava no shopping. Então, aí a gente já tem um problema. Segundo problema, se você estiver entrevistando uma pessoa que tem algum problema neurocognitivo, ou certos problemas psiquiátricos, ou for uma pessoa mentalmente mais vulnerável, por exemplo, se for um adolescente, você pressionando ele por essa resposta, tipo, você estava no shopping ontem à noite, né? Você pode acabar fazendo com que a pessoa se sinta coagida a responder aquilo, mesmo que ela não estivesse no shopping no dia anterior. Então, temos esse outro problema com as perguntas fechadas. Então, a recomendação é que se utilize perguntas abertas. E o que são perguntas abertas? São perguntas que não vão dar essa sugestão de resposta, que não vão dar essa delimitação. Então, em vez de perguntar, Yuri, você estava no shopping ontem à noite? O certo seria perguntar, Yuri, onde você estava ontem às 8 da noite? Sei lá. Então, com isso eu não estou sugerindo o que eu quero que ele responda. Eu não estou deixando ele saber as informações que eu já tenho, o que é bom porque ele não vai ter tanto poder para manipular aí o interrogatório. E nem, se for no caso de uma pessoa com alguma vulnerabilidade psiquiátrica ou neurocognitiva, eu também não vou estar pressionando aquela pessoa a responder uma coisa que na verdade não aconteceu. Então a gente faz perguntas abertas. A gente não fala, você estava naquele lugar sim ou não. Também perguntas de sim ou não são muito problemáticas. Então você também não pergunta, então você saiu de lá naquele horário, não foi? Não. Você pergunta onde você estava, ou então com quem você estava, ou em que horário isso aconteceu. Você tem que deixar essas perguntas mais abertas. Isso é uma recomendação importante. E isso é uma das formas de você julgar se uma conduta foi profissional ou não no interrogatório. Exatamente. Ô Henrique, deixa eu te jogar na fogueira aqui, cara, trazendo essa pergunta do Fábio aí, né? Sobre gravação, né? A gente está falando, claro, o objetivo aqui era trazer as 2 vertentes, né? O setor público, né? As polícias, delegacias, meus colegas aqui, investigadores de polícia, todo mundo que tem interesse no tema, e também trazer o setor corporativo, né? O que você observa, Henrique, de gravação no setor corporativo, né? O que você enxerga e qual a sua opinião sobre isso? Então, de antemão, eu não tenho experiência com entrevistas no setor corporativo. A minha experiência é com o setor público. Então, eu estou aqui atuando, vendo os interrogatórios, principalmente judiciais, porque geralmente é o que é gravado, né? Porque os interrogatórios extrajudiciais, que são os conduzidos na delegacia, geralmente não são gravados. Então, sim, geralmente eu estou aqui atuando com os advogados, ou preparando o cliente para o interrogatório, ou analisando o interrogatório de outras vítimas e testemunhas. Então, eu não tenho experiência com o setor corporativo. Mas aí, existe várias controvérsias sobre isso. Vamos lá. O método PIS ele pode ser utilizado para o setor corporativo, não conheço nenhum impedimento para isso, até porque, como eu falei, ele é uma abordagem cooperativa, ele não trata ninguém com hostilidade, então ele não serve só para suspeitos, ele serve para vítimas, para testemunhas, porque o objetivo do método PIS eu quero cooperar com você para entender melhor uma coisa que aconteceu. É isso. Eu não quero arrancar uma confissão de você. Eu não quero manipular você. Não é nada disso. Então, é interessante que se utilize. Mas aí eu não sei em relação às legislações, por exemplo, no que diz respeito a você chamar uma pessoa para ser entrevistada, que inclusive eu até aí fico
acho bom abrir esse espaço para tu me dar uma explicação melhor, que é como é que funciona essa legislação aí? Você pode chamar a pessoa para ser interrogada, entrevistada no trabalho, mas como é que isso pode acarretar, por exemplo, na acusação de assédio da empresa, do funcionário se sentir assediado pela empresa por ele estar sendo interrogado, que querendo ou não é um procedimento constrangedor em algum nível. Então, eu até queria que tu abrisse aí para explicar melhor como é que funciona nessa questão corporativa. Tá legal. Não, voltou para mim, né, pelo jeito, né? Pois é. Olha aí, eu devolvi a pergunta com outra. Exatamente. Mas Técnica vamos lá. de contra-interrogatório aqui. É isso aí, é isso aí. É a técnica chave, né? Técnica de contra-interrogatório. Exatamente. Exato. E falando nisso, tem um vídeo sobre técnica-chave e também tem um vídeo falando sobre gravação de entrevista, pessoal. Quem quiser acessar depois o perfil aí, fica à vontade, que eu já tenho algumas colocações lá. Bom, só para... O objetivo aqui é que o Henrique fale, né? Mas só para trazer esse ponto da gravação que o Fábio colocou muito bem, existe a possibilidade de gravar no setor corporativo pedindo autorização, igual como ocorre no setor, na área criminal, realmente, né? Você pede autorização da pessoa para gravar, ou você comunica a pessoa que vai estar gravando. Por que isso? Até porque se a empresa eventualmente quiser ingressar, por exemplo, se for uma fraude, quiser ingressar com uma ação criminal, uma ação judicial lá na frente, é importante que isso esteja muito bem esclarecido ao longo da entrevista, ou seja, que foi solicitada a gravação, que a pessoa consentiu a gravação em relação a isso, porque isso pode ser alvo de nulidade. Na verdade, Henrique, isso pode ser um objeto lá na frente de uma nulidade talvez formal em relação à gravação da entrevista, de não comunicar ao funcionário, ao colaborador da empresa que estaria ali sendo gravada a situação. O que eu falo também em relação à gravação é o seguinte, e até tem decisão até do Supremo Tribunal Federal já sobre isso, relacionado à gravação de você não comunicar a pessoa. Mas se você não comunicar a pessoa que está gravando no setor corporativo, você não pode usar essa gravação para outro fim, a não ser para você ouvir. Ou seja, aí entra naquela parte que você falou da fase da gente tentar lapidar cada vez mais o conhecimento, a metodologia, rever perguntas. Você pode utilizar isso como um cunho metodológico, às vezes até para você fazer o seu relatório, para ver, olha, a pessoa falou determinada palavra ali, ou frase, eu não consegui entender muito bem, deixa eu ouvir o áudio para eu complementar meu relatório. Mas você não pode utilizar esse áudio de uma forma judicial, ou não pode fornecer, na verdade, esse áudio até para a empresa. Isso deve ser muito bem guardado e lapidado, até por questão de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso é bem interessante. Agora, eu costumo dizer, cada empresa, cada organização, cada setor na esfera corporativa, as empresas, elas analisam se elas vão ou não gravar, tá? Isso não é algo que as empresas devem estabelecer como um protocolo. E eu conheço muitas empresas que elas não permitem que gravem a entrevista, ou seja, por quê? Por questões trabalhistas, por questões criminais, ou até relacionada a essa questão, né, de uma ressalva, de uma salvaguarda ali, de um possível relato de assédio por parte do entrevistado, né, por conta da questão da gravação. Então, isso é algo que ainda está um pouco no setor corporativo, Henrique, no limbo, tá? Então, não existe uma regra do jogo, né, mas cada empresa, eventualmente, age de determinada maneira. Uns solicitam que seja gravado para o entrevistado, outros não, mas das empresas estabelecerem um protocolo e registrar esse protocolo. O que eu costumo fazer, até porque, já devolvendo a bola para você, em relação à gravação, eu e você aqui, como um dos interlocutores, eu posso estar gravando aqui o nosso bate-papo, se fosse uma entrevista, eu poderia estar gravando e não comunicar a você, porque eu sou um dos interlocutores. Então, nessa fase aí de eu ser um dos interlocutores, eu estar falando com você, isso não me deixa na obrigação de falar para você, Henrique, eu estou gravando aqui a nossa entrevista. Não preciso disso, mas tem que ter todo o cuidado, se eu for usar isso em âmbito judicial, eu devo solicitar que a pessoa autorize a gravação. É basicamente isso, Henrique, só para não prolongar muito, mas isso é algo que ainda é muito discutido no setor corporativo e até no setor público também, como você bem comentou. Pois é. Acho que uma coisa importante que tu falou aí é que tem um limbo aí. Realmente existe um limbo gigantesco. Vai ter delegacia que tá gravando, vai ter delegacia que não tá gravando, vai ter delegacia que tá aí usando pressão psicológica e, enfim, outros meios
mais reprováveis ainda. Enquanto tem outros policiais aí que estão interessados em entender o método PIS, que estão interessados em aprender o que os pesquisadores têm a dizer sobre. Então, você vai encontrar de tudo um pouco. Mas aí é importante que a gente continue desenvolvendo esse diálogo com as forças policiais para avançar com a coisa, para evoluir. Porque realmente é lamentável que ainda se utilizem métodos obsoletos, que ainda se utilize tortura, de coerção psicológica, coerção física para tentar extrair informações que acabam sendo informações de baixa confiabilidade e que podem acabar prejudicando a investigação ou levando a uma condenação injusta. Porque aí é que tá. Uma coisa que eu já ouvi bastante de argumentos, que peraí, professor, mas essa coisa aí de interrogatório com cooperação, com respeito e falar não sei o quê, não dá certo aqui não. Aqui você, sei lá, arranca as unhas do cara, pega um isqueiro, queima a sobrancelha dele e ele vai dar a informação aí. Bom, eu não conheço muito os estudos que tentam analisar isso na rua, do tipo, você pegar uma pessoa na rua assim e bora, me diz onde é que tá a droga e tal. Eu sei de estudos voltados mais para a sala do interrogatório. E aí os estudos que analisam isso têm mostrado que não é uma forma boa de coletar informações, você não gera informações com grau satisfatório de confiabilidade, então não é uma forma eficiente, na verdade. Por mais que várias pessoas acabem falando isso. Não, mas na hora lá você dá uns tapas no ouvido do cara que ele vai acabar cedendo aí, mas não é bem assim não. Exatamente. E até trazendo aquele ponto que eu perguntei para você, né, de utilizar o PIS no setor corporativo, e aqui eu te comunico, e até o pessoal que está nos ouvindo, debatendo com a gente aqui, o Fábio aí que fez a pergunta, eu utilizo praticamente todas as fases do PIS nas minhas entrevistas. Então, tudo que você falou aí relacionado a planejamento, preparação, clarificar, explicar, né, o objetivo da entrevista, detalhar, né, deixar a pessoa falar e depois vir detalhando, pormenorizando os temas ali, né, se tiverem vários temas, é claro. E também no final, agradecer a pessoa, até perguntar se ela se sentiu constrangida, ofendida, desrespeitada durante a entrevista. Isso tudo são perguntas que eu faço para o entrevistado durante a entrevista. Então, o PIS, ele já está, eu observo, né, as metodologias de entrevista utilizadas no setor corporativo estão indo muito nessa pegada, né, muito nessa toada, né, claro, trazendo ali um contexto histórico relacionado ao método READ, né, que foi mais ou menos o que encabeçou essa parte de, digamos assim, estruturação de técnicas de entrevista, um manual de técnicas de entrevista e interrogatório, mas eu vejo que está evoluindo, né, tanto que se você pega tanto os seus cursos, Henrique, como de outros profissionais aí que eu conheço, já vem todos eles, até livros, né, com essa roupagem de empatia, de o entrevistador ter uma inteligência emocional, né, o que você comentou no início, né, de ter aquela estabilidade para falar com qualquer pessoa, independentemente do crime que ela cometeu. Então, isso é bem interessante. O que você acha, Henrique, aqui, trazendo uma outra pergunta para você, da grade curricular das polícias, né? A gente observa ali o Senasp, né? Ele tem vários cursos, inclusive quando eu era investigador de polícia lá em Rondônia, eu fiz alguns cursos lá no Senasp. Mas você observa que não tem um curso de técnicas de entrevista lá no Senasp e também não tem um curso, por exemplo, eu fiz a CADEPOL, Academia da Polícia Civil do Estado de Rondônia, lá em 2004, né? No meados de 2004. E eu não tive um treinamento aperfeiçoado de técnicas de interrogatório, ou seja, fui aprendendo isso ao longo dos anos e até aprendi isso mais fora da polícia do que dentro da polícia, para você ter uma ideia, né? Até assim, infelizmente, digo isso infelizmente, porque se eu tivesse, por exemplo, conhecido ou lido a respeito, né, até do método READ, método PIS, né, técnica SUL, né, de uso estratégico de evidências, a técnica SHARP e outras técnicas que são muito discutidas e pesquisadas e debatidas sobre isso, talvez a minha performance como investigador de polícia teria sido muito melhor. Então, o que você acha disso? Você já enxerga aí em Pernambuco, já tem algo relacionado a isso? Como é que você vê isso pelo Brasil? Então, vamos lá. Realmente, essa pergunta aí retrata um problema muito grave, que, inclusive, não é uma coisa só do Brasil, diga-se de passagem. Já vi artigos de pesquisadores dos Estados Unidos também falando que uma grande parte do treinamento e interrogatório dos policiais acontece no campo, na rua, no dia a dia, e pouco acontece na formação, no treinamento. Então,
acaba que isso acaba reforçando, inclusive, essa ideia de que, não vou deixar um pesquisador me dizer como conduzir o interrogatório, não. Eu aprendi aqui na marra, eu aprendi aqui no meu dia a dia, eu que estou com um suspeito aqui, trazendo os caras para a delegacia. Então, quem é esse pesquisador aleatório de uma faculdade aí que ficou lendo num livro como se interroga uma pessoa? Então, realmente, isso é um problema, porque acaba criando uma barreira aí entre a polícia e os pesquisadores. Mas, sim, temos esse problema. Se a gente for parar para analisar os componentes curriculares da polícia, assim, realmente tem várias coisas que precisavam ser mudadas, que precisam ser reformuladas. E aí, de novo, volta para o mesmo problema, que tem que ter um diálogo maior entre a polícia e a academia. Tem que ter um diálogo muito maior, na verdade. Inclusive, uma coisa interessante de policiamento comparativo é que, em alguns países, a academia de polícia é uma graduação. Ela é construída no modelo de graduação. Por exemplo, na Noruega é assim. Então, isso é uma coisa que seria interessante de se fazer aqui, em alguns aspectos, porque aí tem que ter primeiro que seria uma formação bem maior, já que o treinamento para a Cadepol está sendo o quê? 6 meses, eu acho? Por aí, depende do estado, né? Depende do estado. Então, em média de 6 meses, para você aprender tudo sobre como é ser um policial, é pedir demais. Então, enquanto na Noruega você está fazendo uma graduação de 4 anos para ser policial, ver a diferença, onde você vai poder ver tudo com calma e ter várias cadeiras sobre vários assuntos, enfim. Então, eu gostaria bastante, inclusive, de contribuir para essa modernização aí da grade curricular das polícias, mas aí também é uma coisa que tem que ser com bastante calma. Eu já acho até uma coisa legal que eu vejo que a Cadepol de alguns estados convida alguns pesquisadores para dar aula, para ministrar alguns cursos ou palestras. Então, já é uma coisa legal que está acontecendo. Mas, assim, isso tem que ser multiplicado por 1.000, por 10.000. Mas é um começo. A gente tem que ir trabalhando com o que tem, né, por enquanto. Exatamente. Você falando aqui, eu estava me lembrando, né, na Cadepol, quando eu fiz, o máximo a respeito de empatia, né, e de um tratamento um pouco mais, digamos assim, digno, né, um tratamento mais humano em relação ao preso, em relação ao entrevistado, foi na aula de direitos humanos e de ética. Então, isso eu não tive, por exemplo, isso aqui, Henrique, até trazendo algo que você falou, não é nem culpa das corporações, das instituições, é algo que vem se arrastando, é cultural, né? Então, cabe muito ao que você falou, né? Por exemplo, quem está à frente de determinadas instituições, seja da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, trazer pessoas para ter um novo olhar, ter uma nova visão, como você comentou, trazer um cara aqui, um pesquisador que nunca prendeu ninguém para falar, para me ensinar a fazer interrogatório. Né? Se eu tivesse na polícia, talvez até falaria isso que você comentou. Pô, vai trazer um cara que nunca prendeu ninguém para me ensinar aqui a interrogar o sujeito. Né? Mas eu vejo muito isso, e eu tenho colegas, até debato com eles eventualmente, que muitos até com nível superior, que estão buscando esse entendimento, né? Digamos assim, esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento de técnicas de entrevista e de interrogatório, porque é algo que a gente vê que as polícias, né, e todo o setor investigativo, de modo geral, o setor público, ele está seguindo nesse norte, né? Ele está seguindo nessa trilha. Né? É claro, como você disse, é lento, está muito lento ainda, com certeza, está muito lento. Mas são debates como esse que eu estou fazendo contigo aqui, né, que o pessoal eventualmente pode me ver falando, ver você falando comigo aqui ou em outro local, e eventualmente te chama, fala, Henrique, me dá um artigo aí, me empresta algum material para eu ler, para eu me inteirar do assunto, como alguns colegas aqui já até pediram, né, material, artigos, para poder entender melhor, né, e ver que e olhar, né, na verdade, o investigado, ou o interrogado, ou o preso, até com outros olhos, né, que a pessoa, eu costumo dizer assim, a gente poderia estar no lugar dele ali, se a gente tivesse a mesma condição de vida, se a gente estivesse passando pela mesma situação que ele eventualmente passou. Então, ele é uma pessoa como outra qualquer, e nós poderíamos estar no lugar dele. Então, cabe ao entrevistador analisar dessa forma, racionalizar dessa forma. É meio que você ter a empatia pela outra pessoa, né? Que é uma das técnicas, do método PICE, exatamente. Exatamente isso. Bem legal. Ô Rick, para a gente finalizar até, eu sei que não estava nem no nosso script aqui, mas como você trouxe isso no início, o que você acha da parte, digamos assim, de
linguagem corporal, expressões faciais. Eu sei que você acha bem interessante, né? Digamos assim, Ai, né? meu Deus do céu. Mas Vou assim, cancelar a live agora. Sempre uma confusão muito grande falar sobre isso, mas tá. sim, sim. Não, mas assim, dá uma visão para quem, por exemplo, é experiente na área, ou até quem é novo na área, que está começando a querer estudar, debater sobre entrevistas e praticar entrevistas realmente, se isso realmente tem coisas que são mitos, outras podem até auxiliar na condução de uma entrevista ou não. O que é que você acha? Dá um overview aí pra gente. Tá bom, vamos lá. Essa questão das microexpressões faciais da linguagem corporal é uma coisa que ficou extremamente popular, principalmente por causa da série Lie to Me, dos trabalhos do Paul Ekman, e aí se popularizou, e aí tem, enfim, canal no YouTube agora, tem um monte de coisa ensinando sobre essas coisas. Só que, na literatura científica, isso não é visto com bons olhos. Na literatura científica não tem quase nada de estudos relevantes mostrando que isso funciona. Na verdade, tem vários estudos mostrando o contrário. Tem estudo de várias formas, mostrando que especialistas, agentes da lei, que teoricamente seriam especialistas em detecção de mentiras, têm um desempenho igual de pessoas leigas detectando mentiras, mesmo sendo agente da CIA, agente do FBI, e aí, entre outras coisas. Quando pegam um estudo para analisar a eficácia de um treinamento em detecção de mentiras, e aí quando botam um grupo que recebeu treinamento em detecção de mentiras e outro grupo que não recebeu, geralmente os desempenhos dos grupos são semelhantes, ou, em alguns casos, o desempenho do grupo que recebeu o treinamento pode ser pior. Então, o treinamento de detecção de mentiras por linguagem não verbal é extremamente problemático. Existem várias falhas metodológicas nos estudos que defendem a linguagem corporal. E quando você vai olhar na literatura científica, é isso. Tem várias pesquisas mostrando que não funciona, que não tem embasamento, então não deveria estar sendo ensinado. Só que aí entra numa briga gigantesca, que isso foi comercializado. Esses treinamentos viraram produtos, e aí tem empresas muito poderosas que estão vendendo esses treinamentos para agências da lei. Então, tem empresa que faz um contrato lá com o governo, o Ministério de Justiça dos Estados Unidos, para dar um treinamento para o FBI, para dar um treinamento para a CIA. E aí é um contrato bilionário. Então, tem toda essa briga aí por trás. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante mencionar é o seguinte: tem um artigo que eu sempre uso como referência, que ele foi assinado por 44 pesquisadores, que são referências mundiais no campo de interrogatório, falando sobre os perigos de se utilizar pseudociência na detecção, na entrevista, no interrogatório. E aí um desses pesquisadores se chama Vincent Deneau, ele é do Canadá. Eu, por sorte, tive o privilégio de ter contato com ele, de conversar com ele, pela internet mesmo. Não conheci ele pessoalmente ainda, espero. Ele sofreu muita perseguição por estar combatendo esses métodos de detecção de mentiras e tal. E aí as empresas foram atrás dele, chamaram ele de fraude e tentaram destruir a carreira dele. Então isso é uma coisa muito séria, que inclusive eu tive receio já por um tempo de estar falando isso abertamente na internet, por exemplo, para vocês terem noção do problema que isso é. Porque tem pessoas que realmente vão defender isso com unhas e dentes e não estão querendo saber aí... Eita! Ops, meu celular caiu. E não estão querendo saber aí o que a ciência tem para dizer sobre os métodos de interrogatório e vão querer usar do mesmo jeito. Inclusive, eu sei já de algumas polícias daqui do Brasil receberem treinamento nesse tipo de técnica, de defenderem esse tipo de técnica, e é lamentável porque isso só mostra a falta de conhecimento científico que os profissionais têm, o que é uma coisa lamentável. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar, fazer as pessoas entenderem o que é ciência, para elas conseguirem julgar quando uma coisa é ciência e quando uma coisa é pseudociência. Porque poucas pessoas sabem diferenciar. Porque chega alguém que diz, eu sou especialista em linguagem corporal e detecção de mentiras, aqui eu tenho esses artigos aqui que mostram que o que eu estou ensinando é ciência. A princípio, se você não entende, parece muito. Pô, o cara está dizendo que é especialista, está dizendo que pegou umas coisas aí que veio de pesquisa, certo. Só que se você entender de metodologia científica e for avaliar os artigos, a esses artigos que defendem a linguagem corporal, os artigos têm metodologias falhas, com uma amostragem muito pequena, não tem estudos experimentais defendendo isso aí, são estudos muito antigos também, estudos com falhas
de modelos teóricos, então, ou então que estão baseados em teorias que já foram refutadas. Por exemplo, atualmente tem se questionado bastante essa ideia de que uma expressão facial corresponde a uma emoção específica, que era a ideia que era prevalente antes com os estudos do Ekman. Só que hoje em dia essa ideia está sendo refutada. Então, não existe mais essa correlação aí. E aí tem outras coisas também. Não existem esses sinais universais de mentira. Então, enfim, eu posso passar o resto da noite falando aqui sobre esses problemas. Então, não acreditem em treinamentos de detecção de mentiras, porque não existe um método cientificamente embasado de detecção de mentiras ainda. Olha só, eu te perguntei, porque eu sei que você tem esse posicionamento, né? Eu sei disso. Estava querendo começar uma treta aqui, né? Não, e é bem legal isso que você trouxe, porque assim, acho que daqui umas lives na frente eu vou trazer um cara que fala sobre linguagem corporal e microexpressões faciais aqui, né? Então, por que eu digo isso? Porque eu acho assim, eu não tenho esse posicionamento idêntico ao seu. Mas eu penso um pouco como você, ou seja, eu acho que você analisar um pouco a pessoa de forma corporal e de forma facial durante a entrevista auxilia para você conduzir a entrevista de uma forma assertiva. Isso eu concordo e até faço isso nas minhas entrevistas. Agora, relacionado a olhar para uma pessoa e dizer que ela está mentindo, aí é outros 500. E a né? pessoa Aí eu costumo assim, dizer... aí sinal de Pinóquio aqui está mentindo. Não, realmente. Inclusive, eu concordo também, uma coisa que eu sempre acrescento. Eu não estou dizendo que a linguagem corporal é insignificante. Muito pelo contrário, ela é um aspecto importantíssimo na comunicação humana. O que eu estou dizendo não foi desenvolvido ainda um método cientificamente embasado de usar a linguagem corporal para detectar mentiras. Isso aí não, essa relação aí não foi desenvolvida ainda. Então ela está sendo pura especulação, pura, enfim, fantasia, por enquanto. É isso. Beleza. Mas sim, de fato, você sabe quando a pessoa está mais ou menos confortável. É muito importante você entender quando a pessoa está nervosa, para tentar acalmar ela, fazer ela se sentir mais confortável, ver se aquele assunto acabou perturbando ela mais ou menos. Então, sim, realmente tem muita coisa. Exatamente. Você identifica sinais de desconforto, né? Igual como você falou, né? Sinais de desconforto, algumas situações que podem fazer você balizar ali a credibilidade do discurso dela, ou seja, se ela está dando respostas eventualmente que fogem da congruência, de um padrão que ela estava exercendo no início da entrevista, isso tudo auxilia ao entrevistador durante a entrevista. Mas é muito legal, eu gosto muito de quando você traz isso, Henrique, e você trouxe isso no curso lá, eu achei bem interessante, até porque você faz um contraponto, entendeu? Porque eu vejo muitas... linguagem corporal, expressão facial é algo que as pessoas levam, né, como algo 100% de certeza, mas não é por aí, né? Não é por aí, está longe disso, né? Então eu não sou cético, está muito longe disso. Eu não sou cético em relação eu não tenho esse posicionamento que você tem, mas eu tenho uma postura parecida com a sua, ou seja, eu acho que expressões faciais e a linguagem corporal, a linguagem verbal, né, a paralinguística da pessoa, ela facilita, ela auxilia o entrevistador a ter respostas assertivas na condução de uma entrevista. Eu acho que isso é positivo. Mas ir dizer que a pessoa fez determinado comportamento, ou teve determinada expressão facial, ela pode estar mentindo, aí já é algo que vai muito além aí do que você acabou de dizer, e eu concordo com isso. Beleza? Para a gente fechar, Henrique, dá uma dica aí para o pessoal em relação ao método PICE. Fala para eles o que é que você acha em relação ao PICE para o futuro, né? O que é que você até espera em relação ao método PICE, até no Brasil, né? O nosso público aqui é brasileiro, né? De vários estados, então o que é que você acha em termos de considerações finais aqui sobre o método PICE? Isso é uma tendência no Brasil, né? Nas academias de polícia e até no setor corporativo. O que é que você vê para o futuro? Bom, o que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo é fruto de alguns debates que eu tive com alunos que eram policiais. Peraí, professor, mas não dá para aplicar isso aqui não, isso é coisa, deixa aí, é do Reino Unido, deixa lá no Reino Unido mesmo, que aqui não é assim que funciona não. Mas aí o que eu falo é o seguinte, mesmo que seja devagar, esse tipo de abordagem está se espalhando pelo mundo, está tendo vários movimentos de várias entidades internacionais focando em investigações criminais mais justas, investigações criminais que defendam direitos humanos. Então,
mais cedo ou mais tarde você vai ser pego por isso. Se você é policial e você não quer usar isso, mais cedo ou mais tarde você vai ter que usar. Não dá para fugir para sempre dos direitos humanos, não. As pressões internacionais em relação a isso estão sendo cada vez maiores. Então, uma hora ou outra, o método PIS vai chegar, querendo ou não. Não tem para onde fugir, não. Exatamente. Concordo com você. E os meus colegas policiais, né, de Rondônia e de outros estados que eu tenho interação constante, eu sempre estou compartilhando alguma informação sobre técnicas de entrevista, mandando até os meus vídeos aqui no Instagram para eles, para debater, para perguntar alguma coisa. E a gente nota que já está tendo muito interesse, né, principalmente das polícias, né, do setor público em relação a essas novas, não vou dizer novas, porque já tem décadas aí, mas essa utilização, né, de técnicas de interrogatório com ética, com transparência, com respeito à dignidade, com respeito à pessoa que está ali do outro lado. Então isso é bem legal, bem interessante. Henrique, eu só tenho aqui a agradecer, cara. Eu gostei bastante, foi um bate-papo bem legal. Tivemos esse contratempo no início aí, mas eu acho que não atrapalhou muito não o nosso bate-papo aqui. Acontece. Inclusive, adorei a conversa também, Yuri. Porra, bacana. Eu agradeço muito. E pessoal que acompanhou ao vivo aqui, temos ainda 5 pessoas aqui acompanhando. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente. E logo em seguida eu vou postar aqui no meu perfil a íntegra aqui do vídeo para quem não acompanhou e quiser depois acompanhar, interagir com a gente mais para frente. E aí a gente até se compromete aí com o pessoal, Henrique, de colocar algum artigo aí para o pessoal conhecer um pouco sobre o método PIS também. Eu tenho um protocolo do PIS em português. Aí eu mando para tu. Beleza, fechado. Henrique, obrigado, cara. Estou sempre à disposição. Se precisar de mim para qualquer situação aí, até para conversar de novo sobre entrevistas, fica à vontade de me contatar. Foi uma satisfação estar contigo aqui. Beleza? Digo mesmo também. Qualquer coisa é só falar aí e eu vou te mandar o protocolo do PIS para compartilhar com o pessoal. Tá legal. Valeu aí pela conversa. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.